Vou definir quem é o seu conjunto S. Me diga quem é o seu conjunto S. Me especifique. Especifique quem é o conjunto S. Quem é o seu conjunto S? Vamos pegar R. R é o conjunto de quê? NK pertencente a quem? NC. Aí seria, por exemplo, a raiz enésima de N igual a K. K igual a raiz enésima de N. Isso é função de N em Z? Função de N em Z. O 4 está associado a quem? O 4 inteiro, o 4 natural está associado a 2 inteiro. Mas o 5 natural está associado a algum inteiro? Não. Isso não é função de N em Z. Não é função de N em Z. É função de Z em N? É função de Z em N? De Z em N, para ser função de Z em N, tá certo? Cada inteiro tem que ser o quê? Isso é verdade? Hã? Não. Tá certo? Isso não é função de N em Z. Por quê? Porque, por exemplo, o 5 não está associado a nenhum inteiro. Raiz quadrada de 5 dá algum inteiro? Não. Tá certo? E é função de Z em N? Para ser função de Z em N, cada número inteiro tem que ser o quê? Raiz de um único número natural. É verdade isso? É verdade? Os números negativos não são raízes quadradas. Tá certo? Entendeu? Os números negativos. Cada número inteiro não negativo é raiz quadrada do seu quadrado. Mas se eu pegar o número menos 10, ele é raiz de alguma coisa? Não, porque a raiz quadrada de um número real não negativo é o único número real não negativo cujo quadrado é esse número dado. Então isso não é função de N em Z, nem é função de Z em N. Entendido? Pronto. Tá? Sejam A e B conjuntos, sejam A e B conjuntos não vazios, tá? Não vazios. Então, cada função f de A em B, e no caso de funções, as relações, elas são denotadas pelas letras maiúsculas, tá? Mas as relações que são funções, costumeiramente, elas são denotadas, eu posso denotar por qualquer letra, mas costumeiramente elas são denotadas por letras minúsculas, tá? Então, cada função f de A em B é denotada por isso aqui, ó. A notação é essa. Então, quando você vê isso aqui está denotando o quê? Uma função f de A em B, ou seja, uma relação R de A em B que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Entendido? Tá? Então, quando você tem uma relação, o que é uma função de A em B? É uma relação de A em B
que associa a cada elemento de A um único elemento de B. E quando você tem uma relação f de A em B, que é uma função, ou seja, cada função f de A em B é denotada dessa maneira. Uma função f de A em B, por definição, é o quê? É uma, olha aqui, antes de tudo é uma o quê? Relação de A em B. Mas não é uma relação qualquer, é uma relação que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Entendido? Entendido? Então você veja aqui, esse aqui é exemplo, R é função de A em B, R é menos 1 não é. Esse exemplo aqui não é função de N em Z. Tá certo? Porque nem todo número natural está associado a algum inteiro. Tá? 5 pertencente a N não está associado a K, qualquer que seja K. Isso já basta para não ser função. Como se isso não bastasse, o 4 natural está associado a quem? A 2 e menos 2 inteiros. Então não é função. Agora, quando eu pego a relação inversa, né? Relação inversa, que é essa menos 1, é isso aqui. Então isso dá função de Z em N. Porque cada inteiro está associado ao seu quadrado. Certo? Agora, aquele exemplo que ele botou, não, nenhum nem outro. Agora, e veja uma coisa, então, sendo F de A e B, sendo F, seja, melhor dizendo, eu vou estabelecer a terminologia, para quando eu falar aqui, vocês saberem do que eu estou falando. Seja f de A em B uma função. Precisa dizer mais alguma coisa? Se eu estou dizendo que é uma função, seja f de A em B uma função. Então é uma relação que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Um diagramazinho aqui, Z, entender. Vou dar duas definições, tá? Diagrama, vamos lá. Pega aqui um exemplo aqui. X1, X2, X3. A e B. Y1, Y2, Y3, Y4. E pega isso aqui, Enquanto relação de A em B, isso aqui é relação de A em B. Enquanto relação de A em B é função de A em B, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Agora pega a relação inversa, de B em A. É função? Não. Porque Y2 está associado ao X1 somente, Y3 está associado ao X2 somente, Y4 está associado ao X3 somente. Mas ficou faltando Y1. Tá? Então, essa relação de A em B é função de A em B, como relação de B em A não é função. Tá? Só mais um exemplo aqui. Tá? Tá aqui. De A em B é função? De A para B é função? Não, não é função de A para B. Por quê? Porque o X1 está associado a 2 aqui. Agora, de B para A é função? Cada elemento de B está associado a somente um elemento de A. Acontece desses dois aqui estarem associados a um mesmo, mas isso não quebra a regra de ser função.
Então, isso é função de A em B? Não. É função de B em A? Sim. Tá certo? Então, seja f de A em B uma função. Tá? Quando você tem uma função de A em B, o conjunto A ele é denominado domínio de F. O conjunto A ele é denominado que domínio de F. E ele é representado assim, ó. D de F, a anotação. D de F, tá? Não P não, viu? Um D. D de F. Então, o domínio de F, quem é? É o conjunto A. De onde parte, tá? É chamado de domínio. O conjunto B é denominado contradomínio. Tá? O conjunto B é denominado contradomínio de F, sendo denotado assim, CF, contradomínio de F. Tá? Dado X em A, agora preste atenção aqui, dado X em A, o elemento de B, artigo definido, porque só tem um, o elemento de B associado a X por F, associado a X por F, pela função F, associada a X por F, é denominado imagem de X por F. Tá? Imagem de X por F. Sendo denotado por isso aqui, esse símbolo. E como é que se lê isso aqui? Como é que se lê? F de X, a imagem de X por F, tá? O elemento, dado X em A, o elemento, dado X no domínio A, o elemento do contradomínio B associado a X por F, tá? X está associado a ele, é denominado imagem de X por F, sendo denotado, porque X está associado a alguém no contradomínio. Esse elemento ao qual ele está associado é chamado de imagem de X por F, sendo denotado por isso aqui, F de, esse símbolo aí, que se lê F de X. Então, quando você pega essa função aqui, isso aqui é função de A em B, tá? Isso é uma função de A em B, é uma função F de A em B. Quem é o Y2? Quem é o Y2? Quem é? O Y2 é a imagem de quem? De X1. Quem é o Y3? Y3 é a imagem de X2. Quem é o Y4? É a imagem de X3. Tá? E o conjunto, esse conjunto aqui, ó. O conjunto, esse conjunto aqui, ó. O conjunto imagem, vou botar aqui para ver. O conjunto imagem da função f é
um conjunto denotado por F, assim, ó, denotado também, ou I de F, I de imagem, I de F, ou I de F, e dado por quem é I de F? Quem é? É o conjunto formado por todas as imagens. Ó. F de X, tal que X pertence a. Então, quem é a imagem? É o conjunto das imagens, tá? Por isso, conjunto imagem, é o conjunto das imagens. Então, nesse caso aqui, quem é a imagem dessa função? Quem é? É só quem? O y2, que é o f de x1, o y3 e o y4. E esse conjunto imagem, ele pode ser considerado, ele pode ser... Claro que o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, porque f de x está no em B. Então, ele pode ser caracterizado dessa maneira. É o conjunto formado por cada y em B, mas não é por todo y em B. É por cada elemento y de B, tal que y é igual a f de x para algum, o quê? X em A. Que pode ser também escrito assim. É o conjunto formado por cada y em B, tal que existe x em A com y igual a f de x. Várias maneiras de expressar o mesmo conjunto, tá? Bom. Então veja, uma função ela está bem definida, uma função para estar bem definida, eu preciso explicitar, dizer quem é o seu domínio, o seu contradomínio e a dita sua lei de formação. O que é a lei de formação? É a lei que associa a cada elemento do domínio um único elemento na imagem. Ou seja, é eu dizer quem é f de x para todo x em A. Tá? Por isso, você tem a seguinte forma de se expressar. Como eu disse, definir uma função é dizer quem é o seu domínio, quem é o seu contradomínio e quem é a sua lei de formação. A lei de formação é dizer para cada x quem é f de x. Essa é a lei de formação. Então, por exemplo, eu posso chegar e escrever assim. Não. Eu posso chegar e dizer assim, ó, seja f de n de z, seja f de z em n a função dada por f de x igual a x ao quadrado, qualquer que seja x pertencente a z. De fato, está bem definida a função. Por quê? Porque eu disse quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a lei de formação. E a lei de formação está consistente com o domínio e com o contradomínio. Porque se eu pego um número inteiro, o seu quadrado é evidente que é um número natural. Tá? Como eu posso chegar aqui e dizer, seja f de r em R
a função dada por f de x igual a 2x mais 1. Qualquer que seja o x real. De fato, isso é uma função. Está dito aqui